Bom dia, igreja abençoada, igreja chamada, amada por Deus. Este é o dia que o Senhor fez, por isso nós estamos alegres. Diferente da situação que enfrentamos no dia a dia, na presença de Deus, na presença do nosso Criador, nós estamos felizes. Porque nós estamos juntos para cultuar o Deus que nos formou, que nos criou, nos formou pela palavra do seu poder. Então, isto é um motivo de grande alegria, que a despeito dos nossos problemas, nós temos um Deus que vela por nós até quando dormimos. E a vitória sobre os problemas é certo. Ela é bem certa, sabe? Porque Deus é por nós. E quem será contra nós? Então, a igreja valorosa de Cristo, a igreja amada, a igreja comprada com o seu sangue, pode hoje tributar glórias a Deus, porque estamos reunidos no nome dele. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O tema do nosso culto hoje é chamados, amados e guardados por Deus. Nós vamos entender um pouco desse amor de Deus e entender que ele nunca deixa os seus filhos à deriva, que o plano dele foi perfeito na cruz do Calvário e que ninguém pode colocar outro sacrifício além do que já foi posto. Amém? Então vamos, Judas 1:1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Oremos. Senhor Jesus, nós, Senhor, estamos reunidos no Teu nome para ouvir a Sua voz. Louvamos o Teu nome, estamos prestando culto ao Deus Criador, ao Deus de toda a terra, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que não assombra nem variação de mudança, ao Deus de toda a terra. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por todo o sacrifício feito na cruz do Calvário, e porque um dia o Senhor nos chamou com grande amor por nós, e toda a nossa dívida, Senhor, foi colocada sobre a vida do seu Filho Jesus, e por isso hoje nós somos salvos, porque o Senhor nos elegeu para a salvação. Graças te damos, Senhor, e te pedimos, ó Deus, fala conosco, Senhor, fala conosco, porque estamos reunidos para ouvir sua voz, no nome santo de Jesus, e a igreja diga amém, amém e amém, graças a Deus. Então Judas, ele se referia à igreja e falava aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então Judas, ele usa 3 expressões para descrever os crentes, descrever nós. Vai. Chamados, amados e guardados. Então quer dizer que você, a despeito da sua situação, a situação que você esteja passando, você é chamado, amado e guardado. Então há uma preocupação ao teu redor do Todo-Poderoso. Há esse zelo, melhor dizendo, é um zelo que ele tem com a tua vida. E que no teu dia a dia, você tem que exercer essa confiança que você é chamado, amado e guardado. Então isso dá uma classe de fé
na tua vida e na minha vida, que você olha para a circunstância e fala, não, peraí. Eu sou chamado por Deus a viver uma vida triunfante. Eu sou amado por Ele e sou guardado por Ele. Isso te dá uma plena convicção de fé, de confiança, que você anda sabendo em quem você tem crido. Então ele destaca três grandes doutrinas da graça. Além de você ser chamado, amado e guardado, existe uma eleição, uma doutrina da graça, a eleição incondicional. Você é eleito por Ele, né? A vocação eficaz, a santificação. Então, dia após dia, você tem que se santificar. Então, Ele te elege incondicionalmente. Você não pode perder a sua salvação, mas você tem uma vocação feita por Ele a ser o quê? Santo. E a perseverança dos santos. A perseverança dos santos em ser santos, em andar em linha com a palavra, porque essa é a doutrina da graça. Olha, a eleição que ele fez, ele olhou para você e falou, você é meu. Aí você tem uma vocação para ser de Deus, santo, porque ele é santo. E ele te chamou, te elegeu para ser transformado de glória em glória, para sair da condição de filhos do diabo, filhos da ira, para ser o quê? Filhos de Deus. Então, por isso que ele fez essa convocação de santificação. É a sua vocação, é a vocação de filho de Deus, de ser santo. Né? E a perseverança em perseverar nisso. A nossa vida, aquele evangelho vagabundo que a gente ouve diariamente por aí, que Deus é obrigado a te dar dinheiro, porque isso, que aquilo tem que te colocar em uma situação não sei aonde, mas não sei aonde, não existe no evangelho. Porque Deus dá a quem Ele quer. Uma coisa é certa, não falta nada para os filhos de Deus. Não é? Então ele fala, você é salvo porque eu te elegi. E a sua vocação é de ser santo. E é necessário a perseverança em ser santo. Aqueles a quem Deus conhece de antemão, seus amados, nós, os crentes, a esse chama e eficazmente dá-lhes segurança eterna. Quem é que nos dá segurança eterna? Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que morreu na cruz por você. O que verteu o sangue dele na cruz do Calvário. A Trindade, ela está comprometida nessa obra da nossa redenção. Porque, vai ali, o Pai elege, o Espírito Santo chama. Quem chama é o Espírito Santo. E o Filho dá segurança. É o Filho quem nos dá a segurança eterna, uma vez lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então vamos analisar essas três verdades magnas, superiores, primeiras da fé cristã. Então, a primeira verdade são para os chamados. Os crentes foram tirados da morte para a vida, das trevas para a luz, da escuridão para a liberdade. Então vamos falar de novo. Os chamados, os crentes foram tirados da morte. Sabe aonde você e eu estávamos? Na morte, no terror eterno, da ira, da escuridão, sentados isso é um exemplo, sentado em um caixotinho quebrado, todo sujo, em trevas,
gemendo e chorando, aguardando o dia do juízo final. Nós estávamos condicionados a isso. Eu acho que isso é até muito, eu acho que é menos que isso. Porém, Jesus, sendo rico, que a Bíblia diz que Jesus... Eu vou dar uma pausinha aqui. Jesus, está escrito lá que ele, sendo rico, se fez pobre. É só para tirar umas coisas aí da nossa mente. Sendo rico, se fez pobre para que você e eu fôssemos ricos. Deixa eu lhe falar o que significa isso. Não, olha, eu não vou ficar satisfeito nessa condição que eu tenho. Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse rico. Opa, deixa eu te dizer que riqueza é essa. Essa é a riqueza que Jesus, sendo Deus, sentado no seu trono de glória, desceu à terra, se fez homem, que é pobreza maior que essa, sendo rico na sua estatura de domínio, soberania, desceu, se fez pobre no nosso lugar. Além de ter adquirido a estatura de um homem, que é uma humilhação, ele sendo santo, puro, Deus, ele atraiu todos os nossos pecados para ele. Ele se fez o quê? Pobre no nosso lugar. E qual é a riqueza da sua glória na nossa vida? É que hoje, no lugar que a gente estava sentado nas trevas, naquele caixotinho lá nas trevas, aguardando o dia do juízo, ele falou: vem, eu vou te restaurar, eu vou tirar você. Nos tirou, porque hoje nós estamos reconciliados com ele e sentados em regiões celestiais, já não mais no caixotinho, já não mais no caixotinho, mas assentados em regiões celestiais, juntamente com ele. Então essa é a riqueza. Sendo rico, se fez pobre, atraiu todo o pecado da humanidade para ele e nos deu vida, e vida com abundância, porque hoje nós somos chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Essa era a pausa que eu queria dar com vocês, porque muitos dos nossos irmãos estão aí esperando não sei quantos milhões na conta deles que nunca vai aparecer. Porque essa é a riqueza que a Bíblia fala. Não que ele não vá suprir tuas necessidades. Porque está escrito: fui moço, já sou velho, porém jamais vi um justo desamparado ou a sua descendência a mendigar o pão. Esta glória de cuidados, chamados, amados por Deus, não é? E seguros, guardados por Deus e seguros em Cristo Jesus. Se estamos seguros em Cristo Jesus, nada nos faltará. Essa é a maior riqueza, de ter alguém por nós que nos garante essa vitória. Esses luxos que falam por aí, que você tem que ter, se Deus quiser que você tenha. Se ele não quiser, você vai viver muito bem satisfeito com aquilo que ele vai te dar, que ele já te deu e que ele vai sustentar durante todos os dias da sua vida aqui na terra. E depois, nós vamos para a glória, para a mansão celestial. Essa é a segurança em Cristo Jesus. Então, a Trindade, ela está comprometida nisso aqui. O Pai elege, o Espírito Santo chama e o Filho dá segurança. Segurança. Então, para os chamados, os crentes foram tirados da morte para a vida, das trevas para a luz,
da escuridão para a liberdade. Foram escolhidos soberanamente por Deus. Não existe nada aqui, nem um dedinho teu e nem meu, para a nossa segurança. Soberanamente por Ele e chamados eficazmente por sua graça, por sua eleição. O mesmo Deus que nos predestinou, esse também o quê? Nos chamou. Nos predestinou para a sua glória e agora nos chamou à eterna redenção. A Bíblia fala sobre 2 chamados. Um é geral. E eu custei para entender isso. Um é geral. Então o evangelho é pregado para todo mundo. E o outro específico um é externo e o outro é interno. Um dirigido somente aos ouvidos e o outro ao coração. Nós temos que entender isso. Muitas vezes nós pregamos para pessoas que só ouvem. Aí você fala, mas eu preguei tanto para ele. Não tem esse chamado, essa segurança de Jesus, mas vão ouvir. Então, todos aqueles a quem Deus conhece de antemão e predestina, a esse também chama. Ele conhece, ele predestina a salvação, ele chama você para o seu reino de glória. São os chamados. Romanos 8, 29 e 30 fala assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Entendam que nós temos um chamado para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Nós temos que tirar todo o lixo da nossa vida, da nossa alma, para resplandecer Jesus Cristo. Essa mudança de vida requer um sacrifício nosso. Porque nós sabemos que nós fomos chamados por Ele por uma santa vocação. Porque Ele é santo. E ninguém vai entrar no céu se não for santo. Não é mesmo? Então, o chamado de Deus, ele é eficaz. Porque não foi você que quis ser de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos o quê? Mortos em delitos e pecado. Então, morto não tem vontade própria. Não consegue aceitar Jesus. Porque Ele é soberano. É Ele quem faz a chamada. É Ele que chama. Porque Ele nos amou com amor eterno. Já estávamos escolhidos por Ele. Separados por Ele. Para toda boa obra. Então, o chamado de Deus é eficaz. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você hoje está aqui, você ouviu a voz de Deus. Porque você estava morto em pecados e delitos. E Ele olhou para você e falou, tu és meu. E trouxe você, tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tão grande amor Deus chamou. Para que ser transformado de glória em glória, até ser dia perfeito. Então Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Só seguem Jesus
quem tem esse chamado. Só seguem Jesus aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e querem ter uma vida de retidão com o Senhor. Amados, virou moda ser evangélico, mas os evangélicos não estão vivendo uma parte, isso que está aqui, ouvir a voz de Jesus e seguir Jesus. Porque Deus é santo, Ele não se mistura com as coisas desse mundo. Então não pense que o nada a ver é nada a ver, porque é tudo a ver. Vamos trabalhar a nossa vida dentro da Bíblia. Vamos trabalhar a nossa vida nessa questão de ser filhos de Deus, à imagem e semelhança dele. Porque alguém que estiver morto em pecado e delito vai chegar até você, escuta, eu ouço alguma coisa. Vão chegar perto de você e vão começar a murmurar, a se lamentar. Às vezes até uma pessoa que nem fala nada, mas tem um espírito na mente de suicídio. E vai ver a única Bíblia viva, aberta diante deles. Você. Então, o nosso testemunho de vida salva muitas pessoas. Então, independente de você ter uma pessoa aqui ou não, continue sendo santo, continue expressando a imagem e semelhança do Deus vivo. Continuem. Não seja o ranzinza, o lamentador, o enjoado, o criticador. Não seja uma pessoa que a Bíblia repudia fora da vista das pessoas. Porque chegará um momento que você estará de frente de uma pessoa e o Espírito da graça de Deus não vai trabalhar através da sua vida para salvar aquela pessoa. Vai passar a tua coroa para outro. Vida com Deus não é de qualquer maneira. Amém? Então, a outra verdade é que nós somos amados. Aos amados do Senhor, o amor de Deus é incondicional e eterno. Deus nos amou desde a eternidade, porque Ele é o próprio amor. Nosso amor por Deus é só apenas um reflexo do amor dele por nós. Se você diz que ama Deus, e eu creio que ama, eu também o amo, mas é apenas um reflexo, né, do que Deus, do amor dele por nós. Sabe por quê? Porque ele é quem nos amou primeiro. Nem isso nós éramos capazes. Nem isso. Nós somos pessoas tão insignificantes na terra que se não fosse o amor de Deus, o que seria de nós? Nós amamos a Deus, mas esse amor, pense só, que você não está fazendo nada demais em falar, em sentir que ama a Deus, porque é apenas um reflexo. Pena quando você não, vi um reflexo ali. Esse amor que nós temos pelo Senhor é apenas um reflexo do amor dele por nós. Porque ele nos amou primeiro. Nosso amor é dessa forma. Ele nos amou não porque viu em nós virtudes, mas a despeito de sermos o quê? Pecadores. Ele nos amou não por causa dos nossos méritos, mas a despeito dos nossos deméritos. Porque a nossa suficiência vem de Deus. O homem pode ganhar o mundo e perder a sua alma. Porque Deus nos amou tanto, 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 que pegou o filho dele e falou assim, olha, você vai ter que se diminuir, se humilhar, ser pobre naquela natureza
terrena e terrível, conhecer pecado, para que eu possa salvar o meu povo. Porque nós mesmos não tínhamos conteúdos para pagar a nossa dívida. Precisou alguém santo, 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 3 vezes santo, ao Rei soberano, descer e ser igual um ser humano e pagar o nosso preço para nos salvar. Então, aos guardados, que somos os guardados em Jesus Cristo, assim, enquanto Deus preserva os anjos caídos, eu quero pedir tua atenção quanto a isso, que muitos de nós não têm esse conhecimento. Enquanto Deus preserva os anjos caídos, o versículo 6 fala: e quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, eles não guardaram, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos, concorrentes eternas para o julgamento do grande dia. Esses anjos deixaram o seu domicílio, os céus, perderam a sua santidade e a sua autoridade. Então, e isso se refere aos falsos mestres também, os falsos pastores, que só pregam vida financeira, que é um absurdo, sabe? Chega a dar um enjoo, um asco. Não é? O versículo 13 fala assim desses tais pastores. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Viu o perigo? É para a condenação. E aí o que Deus faz? Guarda esses para o dia da condenação. E nos guarda. Ele nos guarda, ele nos preserva para a sua glória. Ele nos chama, ele nos ama e ele nos guarda. Ele chama, ele ama e ele guarda. Então você tem segurança na tua salvação. Então você tem segurança naquele quem te chamou. Você tem segurança no tão grande amor que é derramado sobre sua vida. Não vale a pena você retroceder. Não vale a pena largar as suas armas espirituais. Não vale a pena negligenciar tão grande amor que ele nos amou. Eu poderia estar pregando outra coisa aqui. Eu poderia estar pregando que amanhã você vai aparecer alguém na tua casa, te dando uma oferta, te dando um dinheiro bom, não é? Eu poderia estar pregando isso aqui, para você ficar contente. Na verdade, é uma falsa alegria, mas era para te motivar, né, a vir para a igreja. Não, nós temos que aprender o que a Bíblia diz. E mostrar à igreja tão grande sacrifício ele fez por nós, tão grande amor ele nos amou, como ele nos chamou, como ele nos tirou daquele caixotinho de miséria e nos fez assentar juntamente com ele em regiões celestiais. Isso é importante para nossas vidas. Ele nos colocou assentado em regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus, cheios de autoridade e de poder? O que ele fez por nós. Nós temos autoridade e poder. Nós só não podemos ser soberbos. Não é? Nós temos que fazer morrer essa natureza. Para quando você clamar, orar, ter a certeza da sua vitória. Amém? Então vamos lá, que eu acho que eu até já me perdi. Então, o autor dessa carta, que é o Judas,
ele anuncia, não é Judas Iscariote não, tá, gente? É Judas, irmão de Tiago. Sabe que era o meio-irmão de Jesus. Tá bem? Então ele anuncia aqui a doutrina da perseverança dos santos e da doutrina da condenação dos réprobos. E ao mesmo tempo que Deus julga os que abandonam a verdade. Os anjos que eram ministrados para eles autoridade, poder, não é? Eles abandonaram a verdade. Então, Jesus salva os que perseveram na verdade. Por isso que ele diz para perseverar, que os santos têm que perseverar, seja onde for, persevere. Então, os apóstatas podem pecar, cair e sofrer condenação, mas os verdadeiros crentes são guardados em segurança. Amados, nós somos guardados. E isso é grande demais para os simples mortais como nós. Então, ele tem nos guardado em segurança em Cristo por toda a eternidade. Então, aos que creem, recebem a tríplice bênção. Judas 1 e 2 diz assim: misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados. Então ali tem o quê? Tríplice bênção: misericórdia, paz e amor. Judas menciona 3 bênçãos que os crentes possuem, nós possuímos, e que podem ser multiplicados. Então, uma bênção que é a misericórdia, ela é Deus, em sua misericórdia, não nos dá o que merecemos, visto que lançou sobre o seu Filho. O que nós merecíamos era aquilo que foi para o Senhor. Então, visto que ele lançou sobre o seu Filho o castigo que nós merecíamos. Está escrito assim: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Depois, se você quiser ler, tá? Isso está em Isaías 53, de 4 a 5. Ele fala: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Um justo pagando pelo injusto. Mas vamos ilustrar isso. Ó. Um criminoso deveria pagar por seu delito. Isso é justo. Ele cometeu um crime. Mas em vez de aplicar a pena justa ao injusto, Deus transfere a culpa para aquele que é justo e condena no justo a pena do injusto. O justo morre em favor do injusto, para Deus usar de misericórdia com o injusto. E foi isso que Deus fez por nós. Então, antes de você abrir a boca para falar besteira, descontrolado, essas coisas assim, pense. Pense tão grande sacrifício fez Jesus por você. Ele, sendo rico, se fez pobre no seu lugar. No nosso lugar, desceu às profundezas da terra para nos resgatar do império das trevas. Tá aí, ó, foi pago o preço. Derramei o meu sangue, não tem mais sacrifício de bode ou de carneiro, mas eu, o próprio Deus, desci, me fiz pobre, desgraçado, maldito na cruz, por causa desses meus filhos. Dei-me, são todos meus. Ele pagou, porque nele não havia pecado. Quem faria isso por nós? Qual grande amigo que ia fazer isso por nós? Somente Jesus nos resgatou do mundo das trevas. Isso é muito forte,
Você ouve isso sempre na hora da ceia e coisa e tal. Mas nós temos que trazer isso à memória e no coração. Porque não temos mais tempo para pensar em nós. Alguém já pensou em nós. Alguém deu sua vida. Alguém nos resgatou. A nossa arrogância, pretensão, soberba, isso tudo tem que acabar diante desta glória maravilhosa e divina. Se você perdeu algo muito valioso, não é tão valioso assim quanto a tua salvação. Não é tão valioso assim quanto a sua vida é com Jesus, o sacrifício que Jesus fez. Hoje você é rico. Por quê? Ele se fez pobre para que você fosse rico, para que você saísse das trevas para o reino do Filho do seu amor, para sentar em lugares celestiais juntamente com Ele. Então hoje você é rico, porque amanhã, quando sairmos desta terra, nós entraremos de uma mansão celestial. A pobreza ficou para trás. Nós somos ricos, somos filhos do Altíssimo. Nós temos tudo que precisamos. Estamos vivendo na verdade. E a verdade é essa. Esse evangelho que diz que você tem que ter para não pedir emprestado. Sim, no pouco que você tem, naquilo que o Senhor te dá, você pode emprestar para alguém que não tem nada. Quem disse que não pode? Então, abra a tua mente. Peça a Jesus para esclarecer isso na tua mente e no teu coração. Porque você, hoje, é o foco de luz na terra. Você é rico. E quem vai dizer o contrário? Porque a Bíblia te garante. Amém? Então, vamos lá. Deus é rico em misericórdia e por isso, estando nós mortos em delitos e pecados, fomos salvos por sua graça. Foi por sua graça. E isso está lá em Efésios 2, de 4 a 9, que fala sobre a eleição. Nós precisamos conhecer Bíblia. Então, o outro fundamento, a outra bênção é a paz. Antes de convertidos, estávamos longe de Deus. Então, éramos inimigos dele, filhos da ira. Mas por causa da obra de Cristo, por causa da obra de Cristo na cruz, fomos reconciliados com Ele, com Deus, e temos paz com Ele. Porque Deus não colocou em nossa conta o castigo que merecíamos. Ele não colocou na tua conta e nem na minha. Mas Ele pegou tudo isso e aplicou ao próprio Filho. Podemos ser reconciliados com Deus. Pois Jesus satisfez na cruz toda a demanda da lei. O que é que a lei dizia? Mortos, malditos para nós. Jesus foi lá e cumpriu toda a demanda e cumpriu toda a justiça. Hoje somos justificados por Ele. Nós somos justificados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele cumpriu toda a justiça. Logo, nós somos chamados justificados. Assim, Deus pode ser justo e justificador do que tem fé. Agora deixamos de ser o quê? Réus, para sermos filhos. A barreira que nos separava de Deus foi removida. Agora nós temos livre acesso à sua presença. Quando você vem às quarta-feiras orar, ou está orando lá no seu quarto, então lá no seu secreto, não existe mais barreira para você entrar na sala do trono, para caminhar diante de Deus e expor sua oração a Ele. Jesus
é esse novo e vivo caminho para Deus. Então nós somos o quê? Justificado por quem? Jesus. Quem é que nos dá acesso à sala do trono do Pai? Jesus, o novo e vivo caminho. É Ele. Então nós temos paz com Deus, por causa de Jesus. Estamos finalizando. A outra bênção é o amor. A cruz é a demonstração do amor de Deus. A prova maior do amor de Deus é que Cristo morreu por nós. Vamos ter isso bem trabalhado no coração, para você ter o que falar do motivo da tua fé para alguém. Ele morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Romanos 5:8 fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A intenção que Judas teve ao escrever essa carta era destacar o amor de Deus por nós, ou o nosso amor pelo Senhor, e entre nós. Então, os dois estão estreitamente ligados. O amor sempre é indivisível. O amor de Deus não é real sem o amor. O amor a Deus não é real. Você não pode dizer que você ama a Deus e não amar o seu irmão. Você não pode dizer que ama a Deus se você não ama seu irmão. É impossível. É impossível o amor de Deus estar no teu coração. Este, porém, nem mesmo é possível sem o amor de Deus. Então, quer dizer que eu não posso amar você se eu não tiver o amor de Deus em mim. Então, eu sou dependente do amor de Deus para amar você. E se eu não amar você, o amor de Deus não está em mim. Compreendem isso? Então, lembre-se de algo. Nós somos chamados, amados e guardados por Deus. E temos e possuímos a tríplice bênção: a misericórdia, a paz e o amor. Amém? Amém? Assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do Pai. Oremos. Senhor, a tua palavra foi pregada. E que essa palavra, Senhor, gere vida em nós. Gere uma consciência de filhos chamados, Paizinho amado, amados e guardados por Ti. Gere em nós uma consciência, Senhor, de filhos obedientes à Tua palavra, para andarmos na luz da Tua palavra, resplandecer Jesus e transmitir amor aos nossos semelhantes. Paizinho amado, em nome de Jesus, agradecemos a nossa reunião e pedimos a Tua bênção sobre a igreja, para que essa semana seja uma semana de decisão, de decisões sérias, decisões, Senhor, baseado dentro da Tua palavra e da Sua vontade. Nós te glorificamos, exaltamos, ó Deus, o Teu nome, a Tua autoridade sobre nós, a Tua soberania sobre a igreja, no nome de Jesus, e que os nossos vejam Cristo Jesus em nós, Pai, e venham a se converter a Ti, em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo
sejam com todos nós. E a igreja chamada, amada e guardada de Deus, por Deus. Diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado.